Boa noite e sejam bem-vindos à 16ª emissão do Na Mira do Ambiente. Hoje com a convidada especial, doutora Elizabeth Marchante. Muito boa noite. Boa noite. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, eu sou a Joana Lima e comigo tenho o Tiago Cruz, que tem uma pergunta para vocês. Ora, muito boa noite a todos. Hoje, como temos uma convidada, temos também um tema, digamos assim, e a nossa questão de hoje vai de encontro ao tema do nosso programa. A pergunta é, das seguintes espécies invasoras que existem, qual é que existe mais no concelho de Mira? As 4 hipóteses de resposta são A. Jacinto d'água, B. Chorão das areias, C. Acácia de espigas, D. Erva das pampas. E surpreendam-se porque hoje temos um prémio. Para quem acertar, ou melhor, quem acertar na nossa pergunta, depois os nomes vão ser atribuídos números esses que depois vão ser inseridos num site que se chama random.com, é isso? Org. Random.org. Que vai fazer o sorteio aleatório de 2 bilhetes, 2 convites neste caso, para a The Color Run Hero Tour em Coimbra. No dia 1 de junho. No dia 1 de junho. E já agora eu vou já pôr o spot publicitário da Color Run. A The Color Run by Vinho Verde vai chegar a Coimbra já no dia 1 de junho. O evento dos 5 km mais felizes do planeta vão ter lugar no Parque Verde do Mondego com o tema dos super-heróis. Na The Color Run by Vinho Verde vais ter música, dança e muitas explosões de cor. Não podes perder a melhor festa do mundo. Veste a tua capa, coloca a tua máscara e compra o teu bilhete na The Color Run by Vinho Verde no dia 1 de junho. Estamos a contar contigo. E pronto, como puderam ouvir... Um pequeno pormenor. As respostas apresentadas só vão portanto, ser aceitas aquelas que forem escritas nos comentários durante o direto até às 21h45 de hoje. 21h45. Depois desta hora não se aceitam mais respostas, que é para depois podermos sortear as pessoas que acertarem na pergunta. Sim, e como pronto, já puderam ouvir o spot, nós temos 2 convites para oferecer a quem quiser participar no nosso passatempo, responder à pergunta. Das pessoas que acertarem, às pessoas que acertarem vão ser atribuídos números que vão ser inseridos no site random.org, que vai sortear aleatoriamente 2 pessoas. Não, uma. Um convite. Neste caso 2 convites, um convite duplo, chamemos-lhe assim. Pois. Pronto. Começar já por dizer boa noite à Maria Mateus, Susana Lima, que nos estão a ver. O Herculano Carvalhosa diz boa noite, Joana, Tiago e Jorge. Boa noite, Rádio Mira, diz Aldo Oliveira, com os seus apresentadores e convidada. O Herculano diz, não esquecendo da convidada de hoje, que é... A doutora Elizabeth Marchante. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos passar à nossa rúbrica. A conversa com a The Color Run by Vinho Verde vai chegar. Hoje estamos mais uma vez muito bem acompanhados, desta vez pela doutora Elizabeth Marchante, investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e especialista em plantas invasoras. Portanto, nós hoje vamos falar de plantas invasoras. Tal como nas outras emissões com este formato, vou iniciar a entrevista com uma breve apresentação da nossa convidada especial. Então, estejam atentos. A doutora Elizabeth Marchante é licenciada em Biologia pela Universidade de Coimbra em 1998, obteve o grau de mestre em Ecologia em 2002 e o doutoramento em Biologia, especialidade em Ecologia, em 2008, ambos pela Universidade de Coimbra. Este último em colaboração com a Universidade de Copenhaga, na Dinamarca. De 2011 a 2016 foi professora auxiliar convidada no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e desde 2008 é investigadora no Centro de Ecologia Funcional da mesma universidade. Participou em mais de 20 projetos de investigação com plantas invasoras, onde colaborou com cientistas nacionais e estrangeiros.
É coautora de várias dezenas de artigos, capítulos de livros e outras publicações diversas. Apresentou o seu trabalho em dezenas de encontros científicos, sendo convidada como oradora para palestras e para acompanhar projetos de controle de plantas invasoras um pouco por todo o país, junto de públicos-alvo muito diversos. Atualmente, os seus interesses centram-se na investigação relacionada com redes ecológicas e controle biológico no contexto das plantas invasoras, na sensibilização ambiental e comunicação de ciência sobre plantas invasoras e na gestão de plantas invasoras e conservação da natureza. Portanto, muitas plantas invasoras nós hoje vamos falar. Desde 2003, que colabora na elaboração e atualização da página invasoras.pt, muitos já devem conhecer, esta página, invasoras.pt, que inclui uma plataforma de ciência cidadã e na edição de materiais de divulgação sobre o tema. Hoje vamos conhecer um pouco do seu trabalho. A doutora Elizabeth, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje connosco. Obrigada eu pelo convite. Então, vamos à primeira pergunta. A biologia sempre foi a tua área de eleição? Nem sempre. Quando eu era mais jovem, eu queria ser médica, como via muita gente à minha volta querer ser. Depois não tinha notas suficientes para entrar em medicina, e ainda bem, e entrei na segunda opção, que era biologia. E acho que foi o futuro a escrever-se, porque em medicina eu ia perder muito da parte viva do nosso planeta, e eu hoje em dia trabalho muito mais com plantas e com micro-organismos do que com a parte grande dos mamíferos e do homem, e gosto imenso, e acho que ainda bem que não fui para a medicina e que segui a biologia. Aconteceu mais ou menos, a mim aconteceu algo parecido. Sim. Também era medicina, mas depois acabei por biologia e geologia. Como surgiu a tua paixão pelo estudo de plantas invasoras? Ora, eu comecei por fazer estágio numa área diferente quando acabei o curso de Biologia, e depois eu tenho uma irmã gêmea, que também é bióloga, e ela durante o início da sua carreira começou por fazer um trabalho que incluía plantas invasoras, e eu comecei a ouvir falar muito de plantas invasoras nessa altura, e apercebi-me que era um problema grave, um problema que em 98, 99 muitas das pessoas ainda não estavam alerta, mas que já era um problema bastante, eu diria, preocupante no nosso país. E nessa altura eu não comecei logo a trabalhar com plantas invasoras, mas passado algum tempo nós pensamos que podíamos começar a trabalhar em conjunto, apesar de áreas diferentes. A Elia, a minha irmã, sempre trabalhou muito mais com a parte das plantas e da vegetação, e eu tinha começado a trabalhar com micro-organismos de solo, e portanto achamos que podíamos conjugar estas duas partes, trabalhando com plantas invasoras, e começamos por ter um projeto com uma das plantas invasoras que é mais comum aqui, com a acácia de espigas, que provavelmente conhecem, e que é uma espécie que tem grandes impactos nas dunas, e então nessa altura montamos um projeto com a nossa orientadora, a professora Helena Freitas, em que trabalhávamos por um lado a ver os impactos e a recuperação a nível do solo, com a microbiologia. O solo é um sistema fantástico, apesar das pessoas muitas vezes pensarem nele como algo morto, e ela a trabalhar com os impactos acima do solo na vegetação, e portanto conjugamos as duas coisas, trabalhando com espécies invasoras, e a partir daí fomos continuando, e o caminho foi-nos levando a diferentes sítios, mas sempre com o foco nas plantas invasoras. Uma planta exótica não tem de ser necessariamente invasora. O que faz de uma planta invasora? Primeiro começo por concordar contigo. Uma planta exótica não tem que ser invasora, e de facto muitas das plantas exóticas, ou seja, exótico é uma palavra um bocadinho traiçoeira, porque as pessoas pensam muitas vezes em exótico como sendo algo tropical, estranho, diferente, mas exótico quer apenas dizer que vem de fora. Portanto, todas as espécies de plantas, ou de animais, estamos a falar de plantas, não é? Mas podíamos falar de animais ou de outros seres vivos, que vêm de fora, de um território que não é o nosso, são plantas exóticas. E muitas das plantas que nós temos no nosso dia-a-dia, na alimentação, no vestuário, no papel, são plantas que nós utilizamos e que vieram de fora, e que são por isso exóticas. E a maioria delas precisa da nossa ajuda se nós as queremos utilizar, não é? Nós temos que plantar as batatas, ou semear o milho, ou as plantas que queremos usar, para as conseguirmos continuar a usar, temos nós que as ajudar, porque elas sozinhas, a maioria, ou uma grande parte, não se consegue reproduzir e manter-se no nosso território. Mas há uma parte das exóticas, portanto as que vieram de fora,
que já não precisa da nossa ajuda e que sem qualquer incentivo do homem se reproduzem a ponto de aumentar muito as suas populações e de se afastar muito dos locais onde foram introduzidas inicialmente. E essas sim são as plantas invasoras e que podem ter muitos impactos a diferentes níveis. Que características é que elas têm? É muito variável dependendo das espécies. E há espécies com estratégias diferentes e que têm características que levam a essas estratégias diferentes. Muitas das espécies invasoras de plantas têm crescimentos muito rápidos e, portanto, facilmente elas conseguem, perante outras espécies, perante espécies nativas, vencer nessa competição e conseguir ultrapassá-las e dominar. Muitas delas têm características associadas à sua reprodução, quer seja a reprodução a partir da semente, a reprodução seminal, e algumas têm produção de muitas sementes, em milhares de sementes por ano, que podem estar no solo durante muitos anos. É o caso, por exemplo, das acácias. Não sei se conseguem ver. Vamos tentar. Vamos tentar passar a imagem das sementes. Conseguimos? Se não, eu mostro aqui. Não, pode estar aí. Ok? As sementes de acácia são sementes que são bastante grandes, comparadas com outras sementes, e que são sementes que, além de serem em grande número, podem estar viáveis no solo dezenas de anos. Portanto, mesmo que, quando elas são produzidas, não haja condições para elas germinarem e poderem invadir, elas ficam lá quietinhas à espera. Quem as ajuda muito em eliminar este tempo de espera são os fogos, e elas são estimuladas pelo fogo. E, portanto, facilmente, depois de um fogo, sementes que estão acumuladas no solo, às vezes muitos milhares. Nós temos sítios em que fizemos a quantificação das sementes, em que podemos ter 20, 30, 40, 50, 100 mil sementes por metro quadrado. Metro quadrado, não sei se as pessoas têm noção, mas é uma coisa pequenina, não é? E podem estar aqui, se isto fosse um acacial, 100 mil, isto é os números mais altos, ok? A maior parte só chega a 20 e tal mil, mas são números muito elevados. O que quer dizer que quando elas começam a germinar, invadem facilmente. E isso é o que se viu depois dos incêndios, aqui, por exemplo, na zona da Tocha e muito do nosso litoral. Portanto, isto é um tipo de estratégia. Mas se formos para plantas como, por exemplo, a erva das pampas, que é também um problema grave e que aqui também já se vê muito, Sim. é uma espécie que não tem sementes que são viáveis durante muitos anos, mas tem sementes que são em muito maior número e muito mais facilmente dispersas. Ou seja, elas produzem, assim, números redondos, sem ser números exatos, mas se uma acácia produz milhares de sementes, uma erva das pampas pode produzir milhões de sementes cada ano. Pois. E aquelas sementes precisam apenas do vento para se dispersar. O que quer dizer que pouquinhas ervas das pampas conseguem ser as mães de todas as que nós vemos à volta. E muito rapidamente temos uma área invadida. Portanto, são estratégias diferentes, mas que as ajudam a ter esta capacidade invasora. Depois há muitas plantas, como por exemplo o jacinto de água ou o chorão das praias, que são plantas que também têm sementes e que também têm sementes em grande número e viáveis, mas que mesmo que não tivessem, elas vegetativamente, a partir de um pedacinho do caule ou da folha que fica, conseguem dar uma planta nova e conseguem se reproduzir muito facilmente, Formam mesmo clones. sem as sementes. Não é? Como clones delas próprias. E isso é uma estratégia diferente que também ajuda muitas espécies a conseguirem invadir. Há outra coisa, há vários, ou seja, se eu tivesse a particularizar para cada uma das espécies, chegava a muitas características diferentes. Mas tem muito a ver com taxas de crescimento, Sim. com aposta em formas de reprodução que as ajudam muito. As nossas piores espécies invasoras têm uma ajuda muito grande, que é o fogo. E, de facto, várias delas, as acácias, as áquias que se calhar é uma espécie que as pessoas não conhecem tanto aqui, apesar de também aparecer por cá. Não sei se conseguem Vamos só ver. mudar a imagem Vamos ver para a aqui. câmara. Oh, Manda, se vejam calhar, como é que é mais para ver fácil. Se Eu calhar acho para que ver naquela. consegue ver? Ou Sim. então, Pode pronto, agora. pode passar aqui Aqui? para baixo. Isto aqui. não foi muito bem treinado. Hã? Assim. Mas é uma espécie bastante picante. Como podem ver, estas folhas não são folhas assim amigáveis, por assim dizer. Têm São agulhas. São agulhas que esta já está um bocadinho seca, mas quando não estão secas picam a sério. São robustas. E é uma espécie muito adaptada também ao fogo. E, portanto, estes frutos que se vêem aqui abertos, está aqui uma sementinha caída. Não, a sementinha está cá dentro. Deixem-me ver se eu sou capaz de apanhar outra. Apanhei a sementinha. Vai ter mais ou menos. É desculpa.
Estou a ver aqui a sementinha. Parece quase uma semente de pinheiro. Isso, por acaso que é caiu. parecido. Parece um bocado um Realmente, pinhão, por sim. acaso é, Sim. parece. E é uma Tem semente asinhas. bastante leve que, quando estes frutos abrem, ela é libertada e consegue voar para longe. Portanto, a áquia picante é uma das espécies que mais beneficia com o fogo. É uma espécie que tem poucas sementes comparado com a acácia, por exemplo, mas que tem uma particularidade muito diferente das acácias, porque as acácias apostam em ter muitas sementes que se acumulam no solo e ficam lá à espera durante muitos anos. E que, além disso, várias das espécies de acácia, se nós as cortarmos, elas vão rebentar e não conseguem controlar-se só com o corte. Apesar de nem todas as espécies de acácia reagirem desta maneira. A áquia picante não tem sementes acumuladas no solo, porque o que acontece é que as sementes vão ficando sempre na própria planta. Ela tem estes frutos que são bastante linhosos, significados, são duros, e que ficam fechadinhos na planta durante toda a sua vida. Ou seja, nós estamos habituados a ver as plantas produzir flor, a seguir também vem o fruto, dentro do fruto estão as sementes, mas os frutos caem todos os anos ao chão e as sementes vão germinando ou vão ficando acumuladas, mas vão ficar fora da planta. No caso da áquia, o que acontece é que, ano após ano, os frutos ficam fechados na própria planta. E à medida que a planta vai crescendo, vai tendo mais frutos. E eles ficam aí acumuladinhos com as sementinhas e acumulam as sementes na própria planta. Sim. Quando a planta seca, e muitas vezes este secar é ajudado por um fogo, Pois. estes frutos vão abrir. E quando estes frutos abrem, eles vão libertar as sementes que conseguem voar e invadir uma área, às vezes bastante distante daquela onde as plantas estão. Portanto, é uma estratégia diferente, que também beneficia com o fogo e que ajuda a invadir áreas, às vezes, consideráveis, apesar de as plantas iniciais serem muito poucas. Eu Então, conheço e áreas quando- que têm uma sebe, foi muito usada para sebes, não é? Porque é uma Pois. planta picante. Exatamente. Que tinham só a sebe e depois o fogo, toda a área para um lado e para o outro da sebe ficou invadido apenas pelas plantas que estavam na sebe. Pois. Então, quando não existe, portanto, quando não é ajudado pelo fogo, quando ela seca, é o fim do ciclo de vida da planta, Não, basicamente. quando ela seca, os frutos também abrem. Porque o que ela faz o que faz abrir não é o fogo, é a secura. Quando os frutos começam a secar, E a planta eles depois abrem. morre? Não, Ou não? não necessariamente. Ou seja, ela pode morrer de velhice Sim. e abre os frutos quando seca. Mas, por exemplo, se cortarem um ramo e o ramo secar, ela ok. também vai abrir. Em situações de muito stress hídrico, de muita seca, ela também pode abrir alguns. Mas a maioria dos frutos fica fechado durante toda a vida da planta. Ok. E ela consegue ir acumulando à medida que vai, ano após ano, produzindo mais frutos. Depois, outra característica que também ajuda muitas das espécies invasoras é a ausência de inimigos naturais. Pois. O que é que são estes inimigos naturais? Os inimigos naturais são coisas muito, muito variáveis, mas que podem ser, por exemplo, herbívoros que comem as folhas, podem ser galhadores. Os galhadores, assim, para Uma público bolinha. geral, são esta bolinha. O que é esta bolinha? É um bugalho. É um bugalho dos carvalhos, não é? E muitos de nós conhecemos os bugalhos dos carvalhos, às vezes não sabemos o que é que eles são. Pensam Não, que são os não é o frutos. fruto, Mas não Mas é não é o fruto, fruto, pois não. Qual é que é o fruto do carvalho? é a É bolota. É a Bolota. bolota. Então, se isto não é o fruto, é o quê? Uma folha modificada. Mais ou um menos. caule, Pode pronto. ser, mas... É quando é uma picada de inseto, Inseto, sim. é a reação da Exato. planta para se Uma defender. alergia. Exato, é como É se como fosse se fosse uma alergia. borbulha de uma alergia, não é? Exatamente. Então, o que acontece é que muitas das plantas, não são só os carvalhos que têm, por exemplo, galhadores. Há muitas plantas que têm estruturas equivalentes a estes bugalhos, que são galhas e que resultam da picada do inseto. Podem ser mais organismos, assim, os mais comuns são insetos. E a picada, muitas vezes, esta picada é colocar um ovo. Portanto, o que eles fazem é, colocam um ovo numa determinada parte da planta e a planta reage e em reação vai produzir uma estrutura nova que é da planta, mas que foi promovida por aquele início que foi a picada do inseto. Portanto, foi promovida pelo inseto, mas é uma estrutura da planta. Estás com uma pergunta, Tiago? Estou. Diz. Não é bem uma pergunta. Por isso é que quando as pessoas apanham os bugalhos, normalmente eles têm um buraquinho. Ou mais buraquinhos. Ou mais do O que que é um. incrível é que eles podem ter vários buraquinhos, porque se já tiver saído lá dentro, ou seja, porque quando ele pica, começa a formar a estrutura e lá dentro vai se desenvolver o inseto, com as várias fases de desenvolvimento. Quando ele está pronto para sair do bugalho, faz um buraquinho e sai. E vai completar o ciclo Sim. novamente. Ora, além do formador da galha, do galhador,
há outros insetos que podem usar os bugalhos. Pode ser parasitas desse inseto, podem ser parasitas do parasita, são hiperparasitoides, podem ser meros inquilinos que acham que isto pode ser uma casa, um abrigo e portanto vivem cá É dentro. giro, é redondinho. E às vezes, estejam atentos, quando virem bugalhos, vejam quantos furinhos têm. Às vezes têm muito mais do que um furinho. Tem, Porque além do interessante. galhador, além de às vezes poderem ter mais do que um inseto que pôs os ovos, podem ter também os outros insetos que vão fazendo os vários papéis dentro da galha. E portanto, as galhas são inimigos naturais que de alguma forma vão manter em equilíbrio a planta hospedeira. Porque, imaginem, se este bugalho crescer no sítio onde a planta vai formar as novas flores, ela tem menos flores. Se tem menos flores, tem menos frutos. Se tem menos frutos, tem menos sementes. Se tem menos sementes, há menos plantas. Exatamente. Porque o ciclo fica interrompido. Se ela tiver formar bugalhos, que normalmente têm uma estrutura diferente, numa folha, Porque depois tem esses menos- bugalhos caem. Peço desculpa. diz, Esses bugalhos normalmente caem e a planta fica intacta. fica, mas se foi nas flores, Pois, mas ela quanto é que não? teve menos Sim, descendentes. descendentes. Se foi onde se iam formar as folhas, ela teve menos capacidade de fazer fotossíntese e cresceu menos. E portanto, apesar de não matar uma árvore, a maioria das galhas não mata uma árvore, mas conseguem mantê-la dentro de um certo equilíbrio. Sim. Ora, quando nós trazemos plantas de fora, tentamos deixá-las o mais limpinho, mais protegidinhas no início, não é? Portanto, eliminamos Exatamente. estes inimigos naturais. Isso dá-lhes vantagens em relação às nossas plantas que têm os seus inimigos naturais. Portanto, elas muitas vezes conseguem reproduzir-se mais. Eu já vos falo do controle biológico da acácia. O ecossistema está em equilíbrio e nós é que o vamos desequilibrar sempre. A maior parte das vezes o problema é esse, exatamente. Antes de passar à pergunta seguinte, relembrar que temos aqui o nosso passatempo de hoje, a nossa pergunta, que é um passatempo hoje, realmente é um passatempo em que Sim, temos um prémio. um prémio. Prémio esse que é 2 convites para a The Color Run Euro Tour. Para ganhar os convites, ou para se habilitarem a isso, têm que responder à nossa pergunta. Pergunta essa que é: das seguintes espécies invasoras, qual existe em maior quantidade ou qual existe mais no concelho de Mira? As 4 hipóteses de resposta são: A, jacinto d'água, B, chorão das areias, C, acácia de espigas, D, erva das pampas. Para explicar como é que isto funciona, vocês podem ir respondendo. Entretanto, vou só aqui meter o spot no ar enquanto vou falando também. Para se habilitarem a ganhar, basta responder à questão e as pessoas que acertarem à questão vai ser atribuído um número esse que vai ser inserido no site random.org e depois vamos sortear duas pessoas, são dois convites separados. duas pessoas, 2 convites Sim, eu separados. estou sempre a receber notícias novas. Ok, pronto. Ou seja, temos 2 vencedores. Temos 2 vencedores. Então é assim: as duas das pessoas que acertarem a nossa pergunta vão poder habilitar-se a ganhar estes convites. Isto passa-se da seguinte forma: até às 21h45 nós estamos a receber as vossas respostas à questão. Eu acabei de há bocadinho de dizer a questão, já vou repetir daqui um bocado outra vez. Quem responder certo, Sim. vai ser atribuído um número esse que vai ser inserido num site que se chama random.org, site esse que vai fazer um sorteio aleatório dos vencedores. Exatamente. E nós temos alguma resposta ou não? Para já ainda não. Não? Eu acho que já vi aí uma, Tiago. Eu acho que já vi aí uma. Eu também posso votar? Já aqui está uma, já, pronto. Isso ia ser um bocadinho desleal. Antes de... Deixa-me só levar isto aí, então. Bastos Seguros está a ver, boa noite. Boa noite. Luís Miguel Botas, boa noite também nos está a ver. Boa Ana noite. Gavina também, Olá, boa noite para Ana. Ana. Miranda também nos está a ver. Zé Moreira. Boa noite. Susana Lima diz boa noite a todos. Claro, Boa noite. muito interessante o programa. Apesar de ter um curso de gestão ambiental, gosto de ouvir, de falar de questões ambientais. Parabéns. Muito obrigada. Benjamin Continua a Costa, ver-nos. Costa também nos está a ver, boa noite. E o Emanuel noite. Gomes
diz acácia de espigas. Acácia de espigas. Emanuel Gomes Emanuel Gomes, acácia de espigas. diz acácia de espigas. Para os restantes que nos estão a ver, vão respondendo, se faz favor, no Facebook. Temos 2 convites para a The Color Run Hero Tour. Eu vou só passar aqui o spot mais uma vez, pode ser? Por mim pode. A The Color Run by Vinho Verde vai chegar a Coimbra já no dia 1 de junho. O evento dos 5 km mais felizes do planeta vão ter lugar no Parque Verde do Mondego com o tema dos super-heróis. Na The Color Run by Vinho Verde vais ter música, dança e muitas explosões de cor. Não podes perder a melhor festa do mundo. Veste a tua capa, coloca a tua máscara e compra o teu bilhete na The Color Run by Vinho Verde no dia 1 de junho. Estamos a contar contigo. Então, vamos passar à próxima pergunta. Já nem sei onde é que ia, já sei. Então, quantas espécies de plantas invasoras existem em Portugal? Eu sei que é uma pergunta difícil. E quais considera as mais preocupantes? Não é uma pergunta fácil porque estão sempre a entrar espécies novas e estão sempre a mudar de comportamento algumas das que já cá estavam. Mas eu diria que temos por volta de 100 espécies de plantas invasoras, depois aos animais. E não são todas com o mesmo grau de agressividade, por assim dizer. Eu diria que por volta de 40 a 50 já estão muito espalhadas e muito dispersas no nosso território. E são espécies que já se vão vendo um bocadinho por todo o território. E depois temos outras 40 a 50 que em locais mais pontuais começam a dispersar e a aumentar a sua área de ocupação, mas que ainda estão mais localizadas. Nós, no guia das plantas invasoras, temos cerca de quase 100 espécies. Este guia é de 2014 e, portanto, quando nós fizermos uma nova edição, já vamos atualizar e já vamos incluir mais espécies. Não são todas igualmente preocupantes. Há espécies que se conseguem dispersar de uma maneira um bocadinho mais lenta, enquanto que há outras que aumentam muito rapidamente e que as pessoas mais facilmente se apercebem do problema. Eu diria que em termos de espécies preocupantes, se usarmos esta palavra, as acácias, várias acácias diferentes, estão no top 5. São espécies que, dependendo da região do país, podemos ter espécies diferentes de acácia, mas, por exemplo, a mimosa, eu acho que quase toda a gente a conhece. É uma das espécies que está mais dispersa por todo o território. Principalmente no norte. Aparece muito no norte, mas no sul também a conseguimos encontrar. E é uma espécie que já está em Portugal há muitos anos, mas que tem aumentado muito em consequência de incêndios. E depois temos várias outras acácias, a acácia de espigas, a austral e a acácia negra, que são espécies que vão estando mais numas regiões ou noutras. Por exemplo, a acácia de espigas, em termos de área costeira, é muito mais problemática do que a mimosa, mas nas zonas interiores aparece menos. Depois temos espécies como a áquia picante, que talvez aqui na região de Mira não seja das que aparecem mais, mas que é uma espécie que em várias zonas do país tem aumentado muito depois dos incêndios, precisamente, e temos hectares e hectares seguidos intransponíveis quase, porque isto é um manto picante que não se consegue entrar. E desde a Serra d'Arga mais para o norte, a zona do Marão em algumas zonas, a zona de Valongo, Porto, a zona de Abrantes, a zona de Coimbra em algumas zonas, ou seja, temos uma grande dispersão desta espécie e em áreas que muitas vezes são muito extensas, e é uma espécie que tem aumentado muito depois dos incêndios. Temos muitos problemas também com aquáticas, com jacinto de água, e creio que aqui na zona de Mira vocês conhecem ainda bem demais, e em termos de aquáticas será provavelmente uma das piores. Mas temos, por exemplo, a erva das pampas ou penais, as pessoas conhecem por vários nomes. Plumas também. Plumas, o nome científico é Cortaderia celuana, porque as folhas são cortantes. E é uma espécie que provavelmente os ouvintes não terão noção, ou alguns não terão noção, mas desde 1999 nós temos um decreto-lei que regula a introdução de espécies em Portugal e que lista as espécies que nessa altura foram consideradas invasoras pela nossa lei. É o 565/99. E nessa listagem feita em 99 estavam 29 espécies de plantas e a erva das pampas não foi incluída, porque nessa altura não estava dispersa. E, no entanto, se nós fizermos o caminho daqui até ao Porto ou até Viana, é um susto
verdadeiramente, porque ela aumentou em poucos anos, em 10, 15, 20 anos, de uma maneira assustadora e muito, muito dominante em algumas áreas, a ponto de às vezes já estar em áreas completamente homogéneas só com ela. E, portanto, é uma das espécies que aumentou muito e que causa grande preocupação nos nossos dias. Temos uma espécie que é bastante diferente, mas que também tem aumentado muito, o espantalobos, ou ailanthus altíssima. Eu creio que por esta fotografia se cá não é a melhor. Mas é uma espécie que tem aumentado muito a partir das zonas urbanas. Foi muito usada como uma planta ornamental de jardins, de arruamentos, e que depois começou a espalhar muito, e hoje em dia já encontramos em muitas zonas, e aí tem um crescimento muito rápido, é uma espécie também bastante problemática. E temos espécies para todos os gostos. Olhem, o chorão das praias, que aqui nesta zona também é bastante conhecido nas áreas mais perto do mar, é uma espécie que faz tapetes imensos de muitos hectares seguidos. Tapetes a ponto de, eu costumo dizer, é como os tapetes lá de casa, nós podemos enrolar e fazer um rolinho porque é tão contínuo que fica um rolinho bem feito. Mas por acaso aqui na zona eu já vi, no caso do chorão das areias, que os javalis gostam muito das raízes. Sim. Pode ser que eles ajudem a controlar. Já vi mas a verdade vários é que metros quadrados, pronto, todos juntinhos, todos, não é? todos esforçados. O problema é que provavelmente os javalis acabam por fragmentá-lo e depois os pedacinhos novos conseguem dar uma planta nova. Mas também seca muito. Por acaso eu apercebi-me disso. Ele consegue secar bastante, mas mesmo quando se faz arranque para tentar controlar, se deixarmos algumas pontas que ficam junto ao solo, elas conseguem pegar e dar uma pontinha nova. Portanto, pode ser que os javalis nos ajudem a controlá-lo, mas também pode ser que nos desajudem dispersando também para novas zonas. E temos sempre plantas novas a entrar e a dar problemas. Por exemplo, uma das espécies que tem levantado muita preocupação nos últimos anos é a sanguinária do Japão, a Falópia japónica. É uma espécie que eu acredito que a maioria das pessoas aqui não a conheça, porque é uma espécie que nesta zona não aparece, mas que no norte já está a começar a aumentar muito, e é uma espécie terrível, pior do que as acácias. É uma espécie que se reproduz vegetativamente, tanto quanto sabe nem sequer tem semente, viável de cá, mas que consegue crescer com um vigor incrível, consegue destruir estruturas. É daquelas espécies que no norte e centro da Europa impossibilita a utilização das áreas e tem custos imensos para fazer controle. Aparece em muitas áreas diferentes e está a começar a aumentar no norte, e creio que seja uma preocupação grande. E há sempre plantas novas a entrar. Por exemplo, uma elódia africana, um lagar ossífano major, tem assim este nome estranho, mas é uma espécie aquática que foi detectada no Mondego no ano passado, muito recentemente, mas que é uma espécie que tem potencial para ser um segundo jacinto de água, apesar de aparecer debaixo de água e não à superfície como o jacinto de água, mas que tem um potencial de crescimento muito grande, que se fragmenta, dá sempre uma plantinha nova. Está no Mondego. Está no Mondego, e nós esperamos que não vá para muito mais sítios, mas de facto ou seja, são introduções recentes, mas que têm potencial para trazer muitos problemas se não forem atacadas no início. Tendo jacinto à superfície depois. O problema é que basta um indivíduo num ano para no próximo ano serem 20, 30 mil. Muito rapidamente. É assustador. Aliás, em Coimbra, um dos sítios onde estava era num canal ao lado do Mondego, e a Câmara fez uma ação de remoção e removeu, não todo, mas quase todo, e passados uns meses estava igual. É assustador. Pois. Antes de passar à pergunta seguinte, o Emanuel Gomes, que disse que era a Cássia de Espigas, depois diz infelizmente. Cristina Santos diz boa noite para a Cristina. Ana Neves também nos está a ver, boa noite. Relembro a pergunta desta semana. A pergunta é: das seguintes espécies invasoras, qual existe mais no Concelho de Mira? A. Jacinto de água. B. Chorão das areias. C. Acácia de espigas. D. Erva das pampas. Só temos para já a resposta do Emanuel Gomes. Esperamos as respostas de outras pessoas e relembramos que hoje temos 2 prémios para oferecer, neste caso 2 convites para a The Color Run Hero Tour em Coimbra no dia 1 de junho, é isso? É. 1 de junho. 1 de junho. Portanto, até às 21h45 podem participar. Exatamente. Não deixem só com uma pergunta. Já tem poucos minutos. Só uma... Pois é. É verdade. As pessoas vão pondo comentários, mas não vão respondendo. Estão muito interessadas naquilo que está a dizer. Vamos ver. Nem estão a responder. Então vamos ver.
em 2015, iniciaste, em conjunto com a tua irmã gêmea Hélia, um projeto piloto de controle da acácia de espigas, utilizando um pequeno inseto australiano. Podes explicar-nos em que se baseia este projeto? Acho que vou começar pela história um bocadinho antes de 2015. Ok. Em 2015, de facto, foi o início da libertação e do terreno, mas este projeto começou há muito mais anos, cerca de 12 anos antes de 2015, em que foram feitos pedidos às entidades oficiais para autorização para libertar em quarentena, portanto em condições de confinamento, para fazermos os testes de especificidade, para testarmos em condições em que ele não tinha hipótese de se libertar e de atingir as espécies no ambiente, para termos a certeza que ele era específico o suficiente para apenas atingir aquela espécie que nós queríamos controlar, a acácia de espigas. Nós, na brincadeira, até costumamos dizer, eu podia passar para as outras acácias, mas não passa. Ele, quanto muito, consegue passar na Austrália, onde ele é originário, e na África do Sul, onde foi libertado, conseguiu pontualmente passar para esta acácia que tem as folhas muito parecidas, para a Austrália. Sim. Mas nem sequer a consegue controlar, e em Portugal ainda nunca passou para ela, apesar de ser reportado que pode passar. Ele é muito específico e nós, durante esses anos, fizemos testes em quarentena com as espécies que queríamos controlar, queríamos testar. Portanto, espécies nativas próximas, espécies nativas com interesse para a conservação, espécies nativas ou exóticas com interesse para comércio e indústria, que sejam espécies utilizadas, para termos a certeza que ele não ia passar para outras espécies, não é? Nós queríamos um inseto que conseguisse controlar esta acácia de espigas e não outras espécies. Além disso, fizemos análises de risco, considerando as várias características da espécie, do habitat onde ia ser introduzido, do seu historial como agente de controle noutras regiões, que foram submetidas não só às autoridades nacionais, ICNF, portanto, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e a DGAV, a Direção-Geral de Agricultura, de Alimentação e Veterinária, e também às entidades correspondentes a nível europeu. Portanto, foi um processo bastante longo, não só a parte de testes e de termos a certeza que é uma espécie bastante específica, mas a parte de autorizações, de pedidos de esclarecimento, de documentação, porque o que nós queríamos e continuamos a querer é ajudar a controlá-la e não vir trazer um problema novo, não é? Estamos a falar de introduzir um organismo novo para controlar uma espécie que é um grande problema. Outra pergunta à frente. E nessa altura nós, em 2015, tivemos a autorização então para o libertar, e o que nós fizemos foi, em vários locais ao longo da costa, libertamos este organismo em locais com acácia de espigas, e desde então temos estado a monitorizar o seu estabelecimento e como é que ele está a conseguir afetar a acácia, e procuramos sempre nas espécies que estão à volta, que nunca conseguimos encontrar. Pronto, e nós esperamos conseguir. E têm tido bons resultados? Temos, ou seja, estamos a falar de um organismo que é um galhador, portanto é o equivalente aos bugalhos do carvalho, mas estes já estão secos porque eu apanhei-os já há algum tempo. Mas são umas galhas, só que são na acácia de espigas. Aliás, eu vou dizer o nome dele. O nome científico dele é Trichilogaster acacia longifoliae, porque ele é muito específico para a acácia de espigas, que o nome científico é Acácia longifolia. Pois. E o que ele faz é pica as gemas florais ou as gemas vegetativas, portanto as que vão dar flores ou as que vão dar a parte de crescimento vegetativo, e quando pica põe o ovo, vai fazer com que a acácia comece a produzir estas estruturas e depois vai completar o ciclo, como fazem os bocais dos carvalhos. Para ele conseguir fazer isto, ele tem que ter coevoluído com a acácia durante milhares de anos, porque a planta, ao sentir-se picada, tem que fazer uma estrutura que é dela. Portanto, tem todo o desencadear de reações com hormônios e com vários processos que só acontecem porque ela reconhece a picada deste inseto. E o que este inseto está a fazer é diminuir a produção de sementes e a diminuir o crescimento da acácia. Ora, este inseto é australiano, tal como a acácia, não é? Ele veio da região onde ela é nativa. E a Austrália, como todos nós sabemos, fica no hemisfério sul. E ele tem um ciclo de vida anual. O que quer dizer, quando ele chegou a Portugal, encontrou o hemisfério com as estações ao contrário. E para isso para ele não foi fácil. Ou seja, a maior parte dos que nós introduzimos vindos da África do Sul, porque foi onde ele foi introduzido como controle biológico, portanto era mais fácil ir buscá-lo à África do Sul do que ir buscá-lo à Austrália. Eles vinham quando estava verão na África do Sul
e era inverno aqui. Portanto, a maior parte dos que nós libertávamos Tadinho, eles morriam. E Eram nós muito libertámos em confusos. 2015, tivemos estabelecimento em 4 locais, libertamos em 8 locais, tivemos estabelecimento em 4 e depois um quinto só com uma, mas que foram São Pedro do Moel, São Jacinto, Quiaios e Tocha, e Coimbra, na área onde nós temos mais perto do laboratório. E só conseguimos nesses sítios, e depois em 2016 e 2017 libertamos e não conseguimos estabelecimento em lado nenhum. E depois, em 2018, nós começamos a fazer a libertação com aqueles que já estavam a ser produzidos em Portugal. Porque, entretanto, nós, no primeiro ano, nestes 5 locais que eu vos disse, nós tínhamos, salvo erro, 56 galhas. As outras morreram todas. Cada uma destas fêmeazinhas minúsculas, elas estão aqui dentro deste fresquinho, vocês nem as veem. É uma coisa minúscula, parece uma mosca da fruta. Pode pôr 300 ovos, ok? Portanto, quando elas começam a estar num habitat que estejam sincronizadas com o ciclo de vida da planta, da acácia, e com condições climáticas que sejam favoráveis, elas conseguem aumentar muito. Nós só tivemos estas 56, posso estar a enganar-me, serem 40, eram menos de 100 no primeiro ano, e passados 3 anos nós tínhamos mais de 20 mil. Já não os conseguimos contar, ok? Foi uma estimativa de acordo com as que nós conseguimos contar e as que nós conseguimos estimar. O que quer dizer que nós conseguimos pegar nessas que estavam a ser produzidas em Portugal e libertar em novos sítios. Ainda não temos a campanha de monitorização terminada, portanto eu não sou capaz de vos dizer exatamente em que sítios é que já tivemos estabelecimento. Mas dos que nós já vimos, temos desde Ponte Lima até Faro. Portanto, ela está a conseguir expandir-se e aumentar. E nos sítios onde já tem mais anos, nós já vemos muitas galhas na acácia e muito menos flor na acácia. O que quer dizer, muito menos flores, Está a correr muito bem. menos frutos, muito menos sementes, muito menos acácias no futuro. Exatamente. Antes de passar, deixa-me só aqui. Fernando Barreto Asprilha está-nos a ver também, boa noite. A Susana Lima diz: aposto na resposta A, Jacinto d'Água, continuação de bom programa. E já temos mais uma resposta. Ana Saborano Domingos diz boa noite para a Ana. José Domingos Patarra está-nos a ver, boa noite para o José. Cátia Martins, Acácia de Espigas. Temos Relembro que a nossa pergunta de hoje tem, neste caso, 2 prémios. 2 prémios. 2 convites para a The Color Run Hero Tour em Coimbra, Coimbra, no dia 1 de junho. Para participar tem que responder à nossa pergunta corretamente, claro, e de entre as respostas corretas vão ser sorteadas 2 no site random.org. A pergunta desta semana é: das seguintes espécies invasoras, qual existe mais no concelho de Mira? A. Jacinto d'Água, B. Chorão das Areias, C. Acácia de Espigas, D. Erva das Pampas. Entretanto, Nós vamos dar mais. Como são poucas as respostas até agora, vamos dar mais. e como o programa ainda se vai estender por mais um bocadinho, vamos Exatamente. Mais algum tempo para responderem. Está bem? Portanto, toca a responder. Então. Ok. Portanto. Tiago, isto é para ti. Pega. Então vamos continuar a pronto, deixa-me só então já antes de continuar dizer boa noite para quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Boa noite para todos. Quem tiver a oportunidade, quem estiver a ouvir pela rádio, quem tiver a oportunidade de ir ao Facebook, responder à questão para se habilitar a ganhar um dos 2 convites para The Color Run Hero Tour de 1 de junho em Coimbra. Exatamente. Portanto, nós estávamos a falar do inseto e então agora vem a pergunta. A pergunta que muitos ouvintes provavelmente também estão a fazer. Não haverá perigo na introdução do inseto exótico nas nossas florestas? Apesar de ele ser muito específico, ele aumentou assim, portanto, até já existe população portuguesa, não é? Não há problema de ele se tornar também uma praga? Não. Ou seja, o que nós estudamos e tentamos esmiuçar o máximo que conseguimos durante estes quase 12 anos em que estivemos a tratar do processo para poder introduzi-lo, foi precisamente assegurar-nos que isso não podia acontecer, não é? Nós estamos a trabalhar com um galhador,
E os galhadores, à partida, são organismos muito específicos, não é? E basta pensar, eu acho que as pessoas cá nunca pensaram nisso e por isso não sabem, mas se puserem à procura, não encontram bugalhos de carvalho noutras espécies, porque só os carvalhos é que conseguem ter um inseto que os pica e que dá esta estrutura. Há muitas outras galhas, e há galhas com estruturas muito diferentes. Pode haver outras bolinhas com tonalidades ou com texturas diferentes. Mas como estas, são nos carvalhos, porque é o carvalho que, em contacto com aquele inseto, produz esta estrutura, porque coevoluiu com este inseto durante muitos milhares de anos, para tal forma que quando ele pica, faz uma estrutura então, que é ele. Aquele inseto só sobrevive se houver a acácia de espiga. Exatamente, ou seja, o que nós fizemos durante a fase de testes foi, durante ele no caso do triqui, é mais fácil do triqui, ele gasta. No caso do triqui, o que ele tem um ciclo de vida anual, aproximadamente, quando ele já está estabilizado, agora na mudança de hemisférios mudou um bocadinho o tempo que demorava, a completar o ciclo. E depois só fica fora da galha, portanto fora da estrutura onde ele se desenvolve até ser inseto voador, durante 2-3 dias. De resto está sempre lá dentro. E durante estes 2-3 dias o que nós fazíamos era, só lhe dávamos a opção de uma espécie de planta diferente. Ele só ou punha ovos naquela, ou não conseguia, morria e não dava descendência. E acabava ali. E durante esses testes nós não conseguimos que ele completasse o ciclo de vida em nenhuma das outras espécies que foram testadas, a não ser na própria acácia. Portanto, ele, para completar o ciclo, precisa da acácia de espigas. Eu costumo dizer, não há 100% em biologia, não é? Pois. Mas nós temos mais de 99% de segurança que ele não vai passar para as nossas espécies. O que nós achamos é que ele pode passar para a acácia Austrália, porque isso ele é reportado, porque é uma espécie que em termos evolutivos é muito, muito próxima da acácia de espigas, que é da mesma região da acácia de espigas, ou do malbise elefanta, que também em termos evolutivos é muito próximo. Mas ele não consegue, com as nossas plantas, picar e a planta reconhecê-lo para formar uma estrutura nova e conseguir completar o ciclo todo, para ele depois conseguir sair da galha e ir picar novas plantas. Nós temos bastante segurança nisto, e ele foi introduzido na África do Sul para controlar a mesma acácia, a acácia de espigas, há mais de 30 anos, e lá nunca passou para outra espécie, e eles têm muitas espécies de acácias nativas que são mais próximas do que a nossa flora nativa, e nunca passou para as espécies nativas. Portanto, nós temos grande nível de segurança que ele não conseguirá passar para as nossas plantas. Mesmo assim, nós, cada vez que vamos ao campo fazer as monitorizações, procuramos sempre nas plantas nativas à volta e vamos registando o número de plantas onde estamos a procurar e onde não encontramos. Para ter certeza, temos dados que mostram que não estamos a encontrar. E o que nós achamos que vai acontecer é, eu falei-vos que as galhas são sistemas fantásticos. Nós achamos que ele pode interferir com os insetos que formam galhas em Portugal, com os inquilinos. Se calhar pode haver algum inseto que vai achar estas galhas interessantes para fazer casinha lá. Ou pode haver algum parasitoide que até consegue parasitar o triqui. Mas isso será a um nível superior da cadeia, portanto a nível de comunidades de galhadores, de parasitoides e de inquilinos, que a acácia já está a diminuir muito. Porque a acácia está a substituir as nossas plantas, que também têm galhadores muito específicos e que estão a diminuir porque as plantas estão a desaparecer. Portanto, mesmo que haja alguma interação, será sempre menos do que a acácia já está a fazer. Portanto, se nós conseguimos diminuir a acácia, os efeitos serão menores, mesmo que ele interaja com algum inseto que faz galhas nas nossas plantas. Muito bem. Tiago. Antes de continuar, só dizer boa noite à doutora Hélia Marchante, que nos está a ver, e respondeu a acácia de espigas. Eu diria que essa não pode entrar. O João Milheiro também nos está a ver e também respondeu que aposta na acácia de espigas e fez uma pergunta. Ok. Ele diz, só cheguei agora ao programa e por isso não sei se a senhora está habilitada para responder à seguinte pergunta, mas estou em crer que sim. Os jacintos de água são mesmo só exclusivamente uma praga, ou se devidamente controlados trazem algo de útil às nossas águas? Muito obrigado. Obrigada. Eu começaria por dizer que todas as plantas invasoras terão alguma coisa de boa e muitas delas foram introduzidas por alguma razão positiva. O problema é que quando o positivo foi ultrapassado pelo negativo, e hoje em dia temos muitos problemas. O jacinto de água é uma espécie que até pode ajudar em algumas coisas e pode ser utilizado
para várias coisas, mas que atualmente, com a dispersão que ele tem e com a dominância que ele tem nas nossas águas, os efeitos negativos acabam por ser muito piores do que a utilização que lhe possamos dar. E às vezes as pessoas dizem, mas eu tenho aqui só num laguinho, eu vou deixá-lo aqui controlado e portanto daqui não sai. Eu acho que muitas vezes aquela noção que nós temos que as plantas estão quietinhas e que os animais é que andam, é uma noção um bocadinho que não é bem assim. Porque as plantas têm estratégias diferentes para conseguir sair do sítio, não é? E elas têm sementes que são dispersas, têm pedaços que se partem e que podem dar uma planta nova e que saem do sítio realmente. E às vezes esta coisa de tentarmos manter as coisas controladas dentro de um sítio não é muito fácil. E nós temos várias espécies que até podem estar no meio de cimento, ou nós até podemos ter acácias no meio de cimento de uma cidade. Mas elas têm as sementes que têm uma estruturazinha à volta, algumas delas, para atrair as aves, e depois as aves estão a levá-las para outros sítios, e aquelas que estão controladinhas no meio da cidade estão a ser as mães de todas as que nós vemos à volta. E no jacinto de água eu acho que também temos que pensar nisso. Não que eu tenha estruturas para dispersar as sementes de uma maneira muito vistosa para fora daí, mas ele pode ser disperso se as pessoas não tiverem mesmo muito cuidado. Portanto, é sempre um risco. E é um pau dos bicos, não é? Nós podemos querer utilizá-lo para alguma coisa. E ele pode ajudar a depurar as águas, a eliminar metais pesados ou poluição das águas. Mas depois, se ele sai daí, ou se alastra muito e acaba por diminuir toda a nossa cadeia ecológica dentro da água, por diminuir a qualidade da água, porque tapa completamente o espelho da água. Tudo o que seja cadeia ecológica é afetada, tudo o que seja as utilizações que nós fazemos dos corpos da água é afetado, não é? Porque nós não pensamos nisso, mas uma pateira de Formentelos como nós já tivemos completamente tapada, ou o Rio Mondego como nós temos completamente tapado nos últimos anos em algumas zonas, nós deixamos de poder utilizar a água para recreio, para pesca, para o que quer que seja. E isso é um impacto muito grande que, se nós conseguíssemos pensar, ok, vou utilizá-lo para qualquer coisa, mas tenho o objetivo de o controlar e diminuir, é uma coisa. Outra coisa é, ok, eu vejo aqui um valor monetário que eu posso tirar para a utilização desta espécie e não vou estar a ter os cuidados todos necessários para que ela não saia exatamente daquele sítio. Portanto, é preciso muito cuidado na utilização de espécies invasoras. Não que não se possam usar, ponto final, mas é preciso uma sensibilização muito grande da população para as tentar controlar, mesmo quando as pode utilizar para alguma coisa, para que estejamos a diminuir o problema e não a aumentá-lo. Porque eu conheço várias tentativas cá não muito bem fundamentadas de utilizar espécies invasoras que resultaram no contrário, em, ok, estamos com boa intenção, vamos arranjar aqui uma maneira de financiar o controlo, mas que depois o que conseguiram foi aumentar a área invadida porque acabaram a dispersar a espécie. Portanto, é preciso ter muito cuidado. E, além do que, as espécies que estão listadas no Decreto-Lei 565/99 legalmente não se podem explorar comercialmente, não se podem utilizar, são espécies proibidas por lei. Eu acho que é preciso muito cuidado. Eu sei que há muitas pessoas que fazem controle, por exemplo, de acácias que utilizam biomassa para biomassa, mas é preciso muito cuidado no que é que se está a fazer às sementes que vão e se estamos a dispersá-las. Ou seja, é preciso um contexto do que é que temos à volta e de impactos negativos e impactos positivos. Será que os positivos, se forem legais, conseguem ser maiores do que os negativos e que os positivos nunca sejam uma razão para promover ainda mais negativos? Sim. Se não estou em erro, utilizam, quando retiram os jacintos de água, utilizam-nos para como fertilizante. Sim, eu penso que aqui em Mira é a Cerce Mira que utiliza o jacinto de água para fertilizar a horta, sim, digamos assim. Isso é preciso muito cuidado com sementes, porque se houver água perto, eles podem... Pois, era isso que eu ia perguntar. Isso pode ser algum perigo? Portanto, pode... Se for com muito cuidado, quando não tem sementes e que consigam garantir que eles secam totalmente e que não vão fazer o reinício de invasão noutros sítios, ok. Mas se isso não for assegurado, é um risco. Que pode ser grande. Agora lembrei-me disso. Pronto. Não, eu não costumo ser radical. E eu acho que às vezes é preciso que se arranjem formas de financiar o controlo. Pois. Dentro da legalidade. A questão é que isso não incorra em aumentar o problema em vez de ajudar a resolver. Pois. O João Milheiro
faz outra pergunta. Esta aqui é um bocadinho difícil de responder. A barrinha da Praia de Mira tem neste momento a sua margem sul e basicamente só esta margem infestada por esta planta. Nesta quantidade será útil ou prejudicial? Eu diria que a tentava remover completamente. Que é o que se, porque que é o que ela está se tenta. com essa quantidade provavelmente porque nós ainda tivemos um inverno há pouco tempo e ela secou uma parte provavelmente com as geadas, com o frio, mas depois ela começa a aumentar nesta altura quando o calor chega e aumenta muito até provavelmente cobrir muito mais da barrinha. Eu tenho a ideia que o jacinto de água de um ano para o outro tem a capacidade de proliferar. Digamos que se num ano há 1 metro quadrado de jacinto de água, no próximo vai haver 10.000. Em poucas semanas ele duplica a área. Pois, é isso. A questão é, no nosso clima, quando nós ainda tínhamos um clima mais com invernos a sério, durante o inverno muito do jacinto de água secava com a geada. Pois. E portanto, durante o inverno parece que o problema desaparece. Só que assim que começa a haver condições para ele voltar a crescer, ele começa a aumentar. E, portanto, ou se fazem monitorizações muito regulares no rio, nas barrinhas, no que seja, de maneira que assim que aparecem os primeiros elimina-se logo, para nunca deixar aumentar. E isto quer dizer uma monitorização muito regular, todas as semanas, depende dos sítios. Por exemplo, no Alqueva, a EDIA faz, há alturas do ano que fazem mais do que uma vez por semana barcos no rio a tirar todos os pedacinhos que entram, para impedir que comece a aumentar. Porque se deixamos aumentar, depois ele é muito, muito rápido a aumentar e a tapar tudo. Pois. É prevenção e detecção precoce. Normalmente, já não vamos ter tempo para falar dessas coisas todas, mas acho normalmente no rio a remoção até devia ser de montante para jusante, digamos assim. assim, para não deixar estar a contaminar tudo aquilo que se está a fazer. Sim. Portanto, tens mais uma resposta? Tiago, acho eu. Está aqui, o João. Sim, já tinha falado. Pronto, okay. O João já apontei. Depois deste projeto, começaram a estudar uma forma de controlar a acácia mimosa e a Austrália. Os resultados foram positivos? Ou ainda esse projeto ainda está em condições de confinamento, portanto, absolutamente isolado, sem possibilidade de passar para o ambiente. E o que nós estamos a testar são organismos também muito específicos para as sementes também. Não são galhadores, são gorgulhos que comem a semente enquanto ainda está imatura. Destroem a semente enquanto ainda está imatura, mas ainda estamos em fases de testes. Ainda é prematuro dizer o que é que vai acontecer. São organismos que também já foram utilizados na África do Sul, também são bastante específicos, mas que como não são galhadores, portanto não estão durante uma parte do ano fechados dentro de uma galha que os protege, esta mudança de hemisfério vai ser mais difícil. E portanto nós esperamos que a parte de testes que demore mais tempo. Pois. Mas se conseguirmos fazer os testes e garantir que eles são específicos, serão também uma grande ajuda, porque de facto nas acácias um dos grandes problemas que se viu depois dos incêndios é a germinação das sementes. Portanto, penso que tens conhecimento da situação das plantas invasoras em Mira. Aqui temos a acácia de espigas, a Austrália, a mimosa e o jacinto de água. Talvez como as espécies mais preocupantes do concelho. Começando pelas acácias, foram muito favorecidas com os incêndios de outubro de 2017, como nos outros locais também. Como se pode combater ou gerir este tipo de invasoras? Olha, não é fácil, mas eu diria que se tivéssemos tido a capacidade para agir em grande força a seguir ao incêndio, tínhamos conseguido logo o incêndio, uns meses, poucos anos. Agora, em alguns sítios, os poucos anos já se perdeu a oportunidade. Mas se conseguíssemos agir nos meses a seguir, e aqui algumas zonas, provavelmente como em areias, ainda estamos a tempo, porque elas ainda não produziram flor e ainda se conseguem arrancar por serem areias, arrancar, cortar, ou seja, depende muito das espécies. Há espécies de acácia que conseguem arrebentar muito se nós as cortarmos. A acácia de espigas é das que rebenta menos, pode rebentar, mas não rebenta sempre, portanto se nós as cortarmos, muitas vezes conseguimos ser eficientes no seu controle. Mas a gestão de acácias ou de qualquer outra espécie tem muito a ver com a capacidade para detectá-las precocemente, quando elas estão no início, e conseguir atacar aí antes que elas comecem a aumentar. Quando já temos hectares e hectares seguidos, é muito complicado. No caso da acácia de espigas e no pós-incêndio, houve vários sítios que fizeram arranque. Quando elas começaram a germinar ainda eram pequeninas, e aqui eu diria que com voluntariado se calhar ainda conseguem arrancar muitas das que estão por aí. Em zonas de solos compactados será muito mais complicado conseguir arrancar. Como é uma espécie que rebenta pouco,
também se pode cortar. Tem que se sempre monitorizar e fazer controlos de seguimento e continuidade para garantir que se vai controlando aquilo que aparece a seguir. Mas o que o fogo fez foi não diminuir até 0%, mas diminuir em grande parte as sementes que estavam enterradas no solo, o banco de sementes. E se nós conseguirmos agir antes de as acácias começarem a produzir novas sementes, quer dizer que o que temos a fazer a seguir será muito menos extenso no tempo. Pois. Se nós não as conseguirmos controlar antes de elas começarem a produzir semente outra vez, É vamos estar outra vez a aumentar as sementes no solo e será outra vez mais difícil conseguir lidar com elas. Portanto, todo o esforço que se possa fazer nestes anos antes de elas conseguirem produzir semente valerá a pena. Sendo esta uma espécie que rebenta menos de toça do que as outras, porque as mimosas, a Austrália, a acácia negra rebentam muito e essas são mais difíceis de lidar por causa disso, mesmo o corte pode ser equacionado e em muitas áreas conseguirão, eu não diria 100%, mas conseguem controlar uma grande parte com o corte, mesmo que já não seja possível arrancar, mas não as deixar produzir semente, porque se as deixam produzir semente, começa o ciclo outra vez e começamos outra vez a acumular muitas sementes. Torna-se tudo mais complicado. Torna-se mais complicado, porque se nós não as estivéssemos a produzir semente com o incêndio e a caça de espigas que nem rebenta muito, agora tinha ficado controlada. Pois. Só que não. Antes de passar à pergunta seguinte, o João diz, voltamos outra vez ao Jacinto, dado que a planta traz também algo de muito útil, será então uma questão de controlar a quantidade, entendi bem? Não, perante a nossa legislação não é bem porque ela é proibida por lei. Aliás, o Jacinto de Água tem um decreto desde 1974 que já o proibia. Pois, mas ter só o decreto no papel... O decreto quer dizer coimas para quem não o cumpre. E eu acho que não é a melhor maneira ir por coimas e legislação. A legislação é precisa, mas não é por aí que as pessoas começam a cumprir e a fazer aquilo que devem. A questão é que para uma espécie como esta, que tem imensos impactos negativos e que nós não conseguimos controlar de uma maneira eficaz, se nós lhe dermos um valor monetário, que as pessoas vejam valor aí, as pessoas não a vão estar a controlar e a querer eliminar, porque querem continuar a utilizá-la. Pois. E isso é um risco muito grande. Portanto, eu não diria que seria uma boa solução deixá-la no cantinho da barrinha e utilizá-la aí. Portanto, é retirá-la. Eu diria ir retirando. Ou seja, apostar nas nossas espécies nativas que podem ter muitos interesses e que muitos deles não estão explorados e não se sabe, em vez de estar a utilizar uma espécie que já se sabe que dá muitos, muitos problemas e que tem impactos não só a nível ambiental, mas a nível económico muito, muito grandes no nosso país. O nosso país e um bocadinho por todo o mundo. É daquelas espécies que são um grave problema. Pois. Portanto, lá está. A pergunta já está. A minha próxima pergunta era sobre o Jacinto de Água. Portanto, acho que já se foi falar, se falou tudo. Já se falou de tudo. Portanto, qual era a melhor forma de combater os mantos de Jacinto? Portanto, é ir eliminando, não é? Eliminar eu diria aproveitar a oportunidade que a meteorologia nos dá, não é? De ele diminuir no inverno e depois fazer um investimento muito grande de monitorização para tudo o que surge ir sendo eliminado. Se calhar a melhor, portanto, seria no inverno ir retirar os jacintos e depois, a partir dali... Se ele secar e muitas vezes acaba por afundar e parece que desaparece. Portanto, as pessoas deixam de saber muito bem onde é que ele está. A questão é que quando ele aparece novamente na primavera, ir sempre eliminando tudo o que aparece. Pois. Isso exige uma estratégia de monitorização por parte das câmaras, da APA, das entidades que sejam responsáveis pelas áreas úmidas e de água, para conseguirem ter monitorização, terem pessoas dedicadas a fazer a eliminação de todos os pedacinhos no início. Se os deixam avançar, depois é muito complicado. Mas no início, assim que aparece o primeiro, tirar, todas as semanas tirar o primeiro, eu acho que consegue ser uma ajuda grande. O João Milheiro diz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Não há como ouvir quem sabe para ficar a saber também. Entretanto, o Emanuel Gomes disse, a maneira mais eficaz de combater todas as plantas invasoras não será fazer de uma vez por todas o emparcelamento do nosso país, principalmente onde se verifica o minifúndio? Eu acho que isso não resolve tudo. Se calhar podia ser uma ajuda, mas não resolve tudo. Nós temos muitas espécies que já estão muito dispersas em muitas áreas que não há capacidade para ação e que elas são espécies invasoras porque têm estratégias para invadir quando nós fazemos as primeiras ações e quando as tentamos controlar. E não é fácil em termos
estratégicos e técnicos e financeiros, conseguir eliminar espécies invasoras que já estão muito dispersas por todo o território. Precisamos de um grande investimento para as que estão a entrar de novo. Para as que já estão muito por todo lado, não é um parecer que vai resolver. Eu diria que as que já estão não é possível eliminar. Poderá ser possível não, controlar. É possível controlar. Eliminar, não. Eliminar, não é possível erradicar, que é uma palavra que as pessoas usam muitas vezes sem pensar muito bem o que é que isso significa, não é? Mas erradicar quer dizer deixou de haver qualquer propágulo que aquela planta possa voltar a aparecer. Planta, animal, estou a falar de plantas. E isso para as que nós temos dispersas no território e já estabelecidas, é impossível. É impossível em termos nacionais. Pode ser possível em termos locais, em algumas situações particulares. Mas para as que já estão muito estabelecidas. Mesmo para isso, o investimento terá que ser a médio e longo prazo e contínuo. Sim. O que não quer dizer que é impossível. Eu conheço projetos de controlo que, com investimento a longo prazo, conseguem fazer controle mesmo destas espécies mais complicadas, como acácias, que têm bancos de sementes e que rebentam. Mas tem que ser uma estratégia a longo prazo e assegurando que se faz os controles iniciais, as intervenções iniciais, que são um grande investimento, mas que depois são asseguradas todas as outras que são precisas para lidar com bancos de sementes que germinam, raízes que rebentam, plantas que rebentam. Uma equipa só para isto. Uma equipa, financiamento, não digo assegurado, porque isso é muito difícil, mas comprometido para se ir arranjando financiamento que permita continuar. Como referi na apresentação, é gestora da página invasoras.pt. Esta página possui informação sobre as espécies invasoras e incentiva a que as pessoas ajudem no controle das espécies. Como é que um cidadão comum pode ajudar no controle destas plantas? Pode ajudar logo a partir em ações de voluntariado que vão surgindo cada vez mais um bocadinho por todo o país, a controlá-las diretamente. Desde Jacinto Tiago, que aqui eu creio que na zona de Mira fazem ações de voluntariado, que também fazem no Mondego, até muitas das acácias do chão das praias. Há várias espécies que com voluntários conseguimos lidar com elas, com estratégias e com métodos de controle diferentes, mas as pessoas podem envolver-se aí e ajudar a controlá-las. Mas também podem ajudar de maneiras diversas. Podem ajudar sendo cidadãos cientistas, ou seja, ajudando-nos a recolher dados sobre as espécies que nos permitam conhecê-las melhor para as podermos gerir melhor, e não só em termos de gestão no terreno, saber onde elas estão. Primeiro temos que saber onde é que elas estão para as podermos gerir, mas também em termos de perceber em que condições é que elas crescem para fazer trabalhos de perceber o estabelecimento e o crescimento e como é que as espécies se desenvolvem. E para isso podem nos ajudar a mapear as espécies. Nós temos uma aplicação no invasoras.pt e que temos para Android e em breve para iOS, em que qualquer cidadão se pode juntar a nós, inscrever-se no site e depois fazer o mapeamento, ou seja, no sítio onde vê, onde mora, onde todos os dias vai, reportar as espécies invasoras que vê. Mas também podem ajudar estando sensibilizados, ou seja, as pessoas a partir do momento que têm consciência que isto é um problema real, podem conscientemente evitar utilizar estas espécies, ter atenção para não introduzir espécies novas, quando vê espécies que são problemáticas a começar a alertar as autoridades ou quem seja dono do terreno para eliminar. E são pequenos passos que fazem muita diferença. Ou seja, a invasão, como em quase todos os problemas que nós temos na nossa sociedade, a prevenção e a detecção precoce são fundamentais. E isso qualquer cidadão, se estiver sensibilizado e um bocadinho informado, consegue ajudar. E por isso é que nós também investimos tanto na parte de divulgação e de sensibilizar as pessoas para este tema, para que as pessoas, no seu dia-a-dia, nas suas opções, possam também fazer a diferença, tanto a preveni-las como ajudando a controlá-las. E depois podem participar em várias atividades que nós fazemos. Também, eu posso falar dos desafios depois aqui um bocadinho. Sim. Pronto, então, para terminar a entrevista, porque depois vamos falar. Esta é a pergunta que fazemos a todos os convidados. Exatamente. Para já, não temos mais nenhuma resposta, não. Já agora, antes de fazeres a última pergunta, eu vou só relembrar aos ouvintes que temos... 5 minutos, vamos dar mais 5 minutos. Sim. Porque é para depois podermos fazer as coisas. Vamos dar mais 5 minutos para responderem à questão. Para já eu vou dizer qual é a questão. A questão é das seguintes espécies invasoras, qual existe mais no concelho de Mira? As 4 hipóteses de resposta são A, jacinto de água, B, chorão das areias, C, acácia de espigas, D, erva das pampas. E relembrar que para quem der as respostas certas,
pode-se habilitar a ganhar 2 convites para a The Color Run Hero Tour em Coimbra, dia 1 de junho. Para isso só tem que responder acertadamente, claro, à nossa pergunta. Depois, as pessoas que acertarem, vai-lhe ser atribuído o números esses que depois, através do site random.org, vão ser sorteados os 2 convites para a The Color Run Hero Tour em Coimbra, dia 1 de junho. Pronto, então para terminar a entrevista, vamos fazer a pergunta que fazemos a todos. No futuro, o que gostarias de fazer que ainda não tenhas feito? Tantas coisas. O futuro começa agora. Eu acho que, em termos de investigação, daquilo com que eu trabalho, eu quero continuar a trabalhar em controle biológico. Eu sei que é uma metodologia que assusta muitas pessoas, mas para controlo de plantas invasoras pode ser uma ajuda muito, muito grande no nosso território. Não se faz dano leve, nem se trazem organismos generalistas que vão afetar outras espécies, mas precisamos de métodos que sejam mais sustentáveis em termos ambientais e em termos económicos. E para isso precisamos do controle biológico, eu acredito que sim. E acho que vou continuar a apostar por aí. Vou continuar e quero continuar porque acho que é muito importante a parte de sensibilização e divulgação. Aquilo que nós estamos aqui a fazer um bocadinho hoje e que continua a ser muito preciso porque muitas vezes as pessoas ainda não estão conscientes deste problema. E é um problema muito grave, ou seja, é um problema... Não sei se os ouvintes já terão ouvido falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos para o mundo inteiro, que existem 17 objetivos que têm a ver... Da ONU. Exatamente, que são desde a pobreza, a erradicação da pobreza, da fome, da igualdade de género, são muito, muito diversos, e há um deles que tem a ver com proteger a vida na Terra, o número 15, e nesse há um ponto específico que tem a ver com conseguirmos controlar as espécies invasoras, diminuir o problema das espécies invasoras, porque é reconhecido como um problema a nível global que precisa de ser lidado se nós queremos ter um planeta sustentável. Atualmente as próprias bolsas de investigação, ou neste caso de doutoramento pelo menos, têm que estar ligadas a um ou mais desses objetivos. Claro, ou seja, temos que lutar para que esses objetivos que foram pensados por muitas pessoas para conseguirmos ter um mundo mais sustentável, tenhamos maneira de os conseguir atingir. O que está para as espécies invasoras não é possível de atingir no prazo que eles puseram de 2020. Mas temos que caminhar para lá. 2020 é para o ano. Mas temos que conseguir caminhar para lá se queremos ter um planeta que tem as espécies que são de determinados locais e que são a base daquilo que nós podemos ser no futuro, não é? Porque as pessoas muitas vezes não pensam nas espécies como algo que é importante, mas a biodiversidade não é só um palavrão. A biodiversidade permite que nós estejamos aqui, que tenhamos qualidade de vida, desde as coisas que comemos, às que utilizamos, às que purificam o ar, que regulam o clima, que têm a ver com os ciclos de nutrientes da água, tem a ver com tudo. E se nós formos perdendo essa biodiversidade, estamos a perder também a nossa qualidade de vida e a nossa sustentabilidade. E muitas das vezes as pessoas, a maior parte das vezes, as pessoas só abrem os olhos, vamos dizer assim, quando dizemos que as pode afetar. Só quando dizemos que pode afetar o ser humano é que as pessoas, sim, alto, então vamos fazer alguma coisa. E precisa de ser o ser humano aqui ao pé de casa, porque quando é ali no outro país ou não sei onde, um bocadinho longe, não chega aqui. Não parece. Mas de facto, mesmo se as pessoas têm consciência, as espécies invasoras, e neste caso as plantas, que é que nós estamos a falar, já afetam muito o dia-a-dia das pessoas. As pessoas muitas vezes não têm essa consciência. Pois. O João Milheiro diz, peço desculpa, mas mais uma perguntinha sobre os jacintos. Qual a melhor altura do ano para os apanhar, tendo em conta o que se passa na Barrinha de Mira? Para os apanhar como? Para os conseguir controlar? Para os remover. Eu diria que já estamos tarde. Ou seja, assim que começamos a aumentar a temperatura e a ter condições para ele começar a crescer, já deviam estar equipas no campo a retirar todos os que aparecem de novo. Ou seja, quanto mais para a frente, maior a quantidade. Logo no final do inverno. Sim. Eu diria que no final do inverno já se pode começar. Pronto. Neste momento, amanhã. Pronto. Amanhã. Amanhã. Amanhã vamos todos para a Barrinha. Quanto mais tempo passar, mais eles crescem. Como dizia o Tiago, eles crescem a uma velocidade muito, muito grande. Ok. Uma taxa. Hoje não há mais perguntas. Não. Hoje, para ser diferente, é a eco-sugestão. Eu vou passar só aqui a rúbrica. Mas vai com calma que eu ainda tenho que agradecer. Espera. Então agradeces no fim. Pronto, está bem. Pronto, então vamos passar a eco-sugestão. Eu vou só passar a rúbrica.
Ecossugestão. E como eu estava a dizer, hoje, para ser diferente, vai ser a doutora Elizabeth que nos vai dar a ecossugestão. Então a ecossugestão tem a ver com os ouvintes que nos estão a ouvir e que podem tornar-se cidadãos cientistas e ajudar-nos a recolher dados que depois possam ser úteis para a gestão das espécies invasoras. Nós temos 4 desafios no site invasoras.pt, que são os desafios invasoras.pt, e que nós pedimos às pessoas que se inscrevam e que participem em um ou vários. O primeiro tem a ver com ajudar-nos a mapear as espécies invasoras. Portanto, nós temos uma aplicação para Android, que tem este aspecto. Será que consigo mostrar? Aqui com este... Eu acho que chama-se Plantas Invasoras. E nós pedimos às pessoas que, ou com o telemóvel ou diretamente no site, não precisam ter um telemóvel Android, que nos ajudem a mapear as espécies invasoras. O segundo desafio tem a ver com nós conseguimos perceber o ciclo de vida das plantas invasoras nas diferentes partes do país. Então o que nós pedimos às pessoas é que escolham uma planta invasora que conheçam, que vejam todos os dias ou frequentemente e que todas as vezes, todos os meses, nos enviem 2 fotografias dessa planta, para nós conseguirmos ver o aspecto geral da planta e o pormenor da planta, para nós sabermos quando é que elas dão flor, quando é que elas dão fruto, quando é que elas crescem, quando é que elas estão paradas, porque isto é muito importante para depois conseguirmos ajustar os controlos que se podem fazer às diferentes espécies. O terceiro desafio, eu costumo dizer, é para quem é detetive, porque o que nós precisamos é de olhos no país todo à procura das espécies novas que estão a chegar e que se começam a instalar, porque essas, quando estão muito no início, essas sim podemos erradicar, mas para isso precisamos de olhos em todo o país. E o quarto desafio é qualquer coisa que nos ajude a divulgar este tema. Portanto, o que pedimos às pessoas é que, desde o sítio onde estão e para o público que queiram selecionar, façam qualquer tipo de atividade que ajude a divulgar o tema das espécies invasoras, ou das plantas, ou dos animais, o que queiram. E que pode ser desde uma entrevista como esta, a uma ação de controle no terreno, a um vídeo, a um teatro, a uma música, uma exposição, uma notícia para o jornal, o que seja. O que interessa é que o tema das espécies invasoras seja abordado e mais pessoas ouçam falar dele para conseguir ficar alerta e um bocadinho mais sensibilizadas e aumentem o seu conhecimento. E ficamos à espera. Vão a invasoras.pt e vejam uma parte do site que tem sobre desafios invasoras.pt. Vamos tornar todos cidadão. Já agora, Cientistas. a sua irmã, Hélia Marchante, diz: a Rádio Mira pode inscrever-se no desafio 4. Exatamente, porque vocês já estão a divulgar as plantas invasoras. Nós estamos a divulgar tudo o que tem a ver com ciência, ambiente, E hoje pegaram plantas nas espécies invasoras, invasoras, neste pois caso, é. mais especificamente. Eu A ver. acho que sim. Podemos... Eu gosto muito do bonequinho. Pronto. Então, temos então as respostas. Vamos agora mudar aqui. Portanto, Já agora o vou só agradecimento dizer vai que ficar depois, não é? Hélia Marchante colocou o link das invasoras.pt/desafios 2019. Sim, É isso? Obrigada. Portanto, quem quiser. Não há como ter uma gêmea. Portanto, é só ir ao link que a Hélia Marchante colocou. Enquanto nós agora vamos preparar aqui o sorteio, não é? É? Eu vou colocar no ar Portanto- novamente o spot da Color Run. A The Color Run by Vinho Verde vai chegar a Coimbra já no dia 1 de junho. O evento dos 5 km mais felizes do planeta vão ter lugar no Parque Verde do Mondego com o tema dos super-heróis. Na The Color Run by Vinho Verde vais ter música, dança e muitas explosões de cor. Não podes perder a melhor festa do mundo. Veste a tua capa, coloca a tua máscara e compra o teu bilhete na The Color Run by Vinho Verde no dia 1 de junho. Estamos a contar contigo. Já estamos na página random.org. Agora, vou dar a resposta correta, claro. Portanto, a resposta correta à questão, a questão era, já não sei qual é a questão, das seguintes espécies A questão é das seguintes espécies invasoras, qual é que existe mais no Concelho de Mira? A. Jacintágua, B. Chorão das Areias, C. Acácia de Espigas ou D. Erva das Pampas? A resposta correta É C. é a C, a Acácia de Espigas. Portanto, agora eu vou dizer os números, portanto vou dizer o nome das pessoas que acertaram e o respectivo número. Portanto, Emanuel Gomes é o número 1, que acertou. Cátia Martins
número 2, Hélia Marchante, número 3, João Milheiro, número 4, Arminda Sarilho, não é? Arminda Sarilho, Sim. número 5. Portanto, temos 5 respostas corretas. Agora, vocês vão ver o site random.org. Enquanto isso, eu vou passando o spot novamente. E eu vou colocar de 1 a 5. Posso passar o spot enquanto fazes o sorteio? Tiago, isto é no instante. Pronto, vá. Portanto, eu já coloquei no random.org de 1 a 5. Isto que eu aumentei isto tudo mais. Mas está De 1 bom a assim. 5. Isto não é muito seguro. De 1 a 5. Pronto. De 1 a 5. E agora vai gerar o resultado para o primeiro. Para o primeiro convite. Para o primeiro convite. O primeiro convite vai para 4 para o João Milheiro. João Milheiro, Fez imensas um perguntas convite sobre para os a Color Run. Exatamente. Muito interventivo hoje, ainda bem. Espero que continue assim nos próximos programas. Agora vamos gerar para o segundo prémio, portanto, o segundo vencedor. Número 1. Emanuel Emanuel Gomes, Gomes. Pronto. E temos os 2 convites. os 2 convites. Então, os convites para a The Color Run Euro Tour dia 1 de junho em Coimbra. Um para o Emanuel Gomes, outro para o João Milheiro. Agora, o que têm a fazer é enviar uma mensagem privada para o Cian Mira. Vão à página de Facebook do Cian Mira, www.facebook.com/cianmirabook. Enviem uma mensagem privada para depois enviarmos o convite. Portanto, aí dizermos como é que funcionam os convites. Pronto. E parabéns. O João Milheiro, ai que sortudo que eu sou. Pronto. Portanto, já temos os prémios dados e agora temos que combinar como é que os vamos entregar. E estamos a chegar ao fim da emissão. Portanto, muito obrigada, Elizabeth, pela transmissão do conhecimento e por zelares por uma floresta mais equilibrada e saudável. O teu trabalho é muito importante para a conservação do nosso património natural. De certeza que as pessoas ficaram muito mais informadas. Foi muito interessante. Obrigada também pela tua simpatia e pela disponibilidade em estar aqui hoje e no programa que foi cancelado no dia 21 de março, porque já era para estar aqui no dia da árvore, no dia 21 de março. Muito obrigada por ter aceito o convite e continuação de um ótimo trabalho. Obrigada, igualmente para vocês. Força. Para os... portanto, para quem nos está a ouvir e a ver, portanto, dos dois Já boa noite lados. a quem nos está a ver no Facebook, através do Facebook, e também a quem nos está a ouvir através da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Tu dizes isso, tipo, sempre parece que vais apanhar o Spot comboio. publicitário. Portanto, muito obrigada a todos os que nos estiveram a acompanhar nesta emissão. Contamos convosco na próxima emissão, de hoje a 15 dias. E se tiverem sugestões ou opiniões sobre o programa, ou se estiverem interessados em ser patrocinadores deste programa, Ou participarem no programa. ou participarem no programa, se estiverem ligados ao ambiente de alguma forma, podem ser, portanto, podem trabalhar na área, como fora da área, mas interessar-se ou ter uma vida ativa, portanto, nem que seja como amador na área do ambiente, estejam à vontade, falem connosco, que podem vir ao programa. Portanto, contactem o Cian Mira de qualquer forma, sendo patrocinador, participar no programa ou se tiverem sugestões e opiniões sobre o programa. Portanto, estamos a chegar mesmo ao fim. Muito boa noite e não se esqueçam que com o Cian Mira, Conhecer é proteger.